Shalom, shalom, amados, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 15 do mês de março do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico, hoje é dia 12 do mês de Adar 2, do ano 5782. Estamos aí com 190 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E então nós estamos aí, ao pôr do sol de hoje. Nós estaremos entrando em Erev Purim, a véspera de Purim, até o pôr do sol de amanhã, quarta-feira. Então nós estaremos em véspera de Purim. Nessa próxima madrugada de quarta-feira, a partir das 4 horas e 58 minutos até as 18 horas e 44 minutos, os que forem fazer jejum estarão aí fazendo jejum neste horário. Mas como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, é melhor nós fazermos tzedakah do que fazermos jejum. Então, por isso, nós temos aí a tzedakah para ser feita a nossa sinagoga sede, aos nossos rabinos, com as questões sociais que estão envolvidos e também as comunidades regionais que estão envolvidas também em questões sociais, Então amanhã é dia, durante o dia, obviamente, de estarmos fazendo aí de tzedakah, para esta finalidade. A sinagoga sede, bem como os nossos rabinos que estão envolvidos com questões sociais e também as comunidades regionais com seus envolvimentos com as questões sociais, ok? E a partir do pôr do sol de amanhã, quarta-feira, nós entraremos então literalmente no dia de Purim. Então daqui a pouco vamos comentar um pouco mais sobre estas questões aqui de Purim, ok? Baruch Hashem. Temos aí diante de nós hoje o terceiro dia da semana, o terceiro dia do Shabat, e nós temos aí a nossa terceira leitura da Parashá semanal, que nos fala sobre Tzav, ordena, ordenar, ordene, Então é uma palavra em que o Eterno vem e fala com Moshe para que ele ordene a Arão e os seus filhos as questões dos sacrifícios, das oferendas no altar, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, na sua palavra de sabedoria de hoje, ele nos fala da seguinte forma: estamos na prisão porque exilamos nosso Deus. Enquanto buscarmos Deus abandonando o mundo que ele fez, jamais poderemos realmente encontrá-lo. Enquanto acreditarmos que há um lugar do qual devemos escapar, não haverá libertação verdadeira. A libertação final ocorrerá quando abrirmos os olhos para ver que tudo está aqui neste momento. Então, realmente o que o Rebbe quer trazer para nós nessa palavra de sabedoria é que tudo está lá dentro. Tudo está lá dentro. Onde? Mas o eu monta guarda tenazmente no portão, Ou seja, tudo está dentro deste universo, aquilo que Deus determinou. Por isso o Rebbe diz que estamos na prisão porque exilamos Deus. Então nós exilamos Deus. Quando nós achamos que Deus não pode estar em determinado lugar, é sinal de que nós estamos exilando Deus. Deus é tudo, tudo é Deus. Não há um lugar onde ele não possa estar. Por isso, quando realmente o ser humano ele busca Deus abandonando o mundo em que nós habitamos, significa que nós estamos abandonando a obra da criação divina. Porque a nossa tarefa é fazer deste mundo a moradia de Deus. E por que você vai exilar o mundo?
entre aspas, né, vai jogar o mundo fora. Não tem como. Então, o nosso Rebbe mostra para nós que a libertação final ocorrerá quando abrirmos os olhos para ver que tudo está aqui. E dessa forma, nesse momento em que você vive, não amanhã, esse momento que você vive, tudo o que Deus quer está presente aqui. E tudo que Deus quer de cada um de nós, Ele tem nos revelado no nosso dia a dia. Então, buscarmos a Deus exilando o mundo, nós estamos exilando Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, nós não podemos exilar Deus, porque aí nós voltamos para a prisão que nós chamamos de eu, a prisão do ego. Então, eu fico no meu ego, e dessa forma eu vou exilando Deus da minha vida e do mundo que Ele criou. E não é por esse lado. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que nós precisamos trazer mais luz e mais santidade para este tempo presente, para que possamos transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Essa é a nossa tarefa suprema. Ok? Baruch Hashem, vamos em frente? A nossa terceira leitura está no capítulo 7 de Levítico. E nós vamos ler do verso 11 até o verso 38 da nossa aliá, ok? Nos preparando para ela, então vamos aí ao nosso Shalom, a Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, a Nair Gomide, Belo Horizonte, Minas Gerais, a Olga Alencar Fausto, de Cuiabá, Mato Grosso, Ludgero Parolin Risalite, Três Pontas, Minas Gerais, a Iranilde Pereira, de Colíder, Mato Grosso, a Elizabeth Lobo, da cidade do Porto, Portugal, a Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro, né, ela e família, a Maria Toledo, né, do grupo Benoar e Batnoar, né, que tem como administradora a Simone, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A Claudiana Rodrigues, São Paulo, capital. O Celso Daniel Gomes, né, que é do grupo também Benoar e Batnoar. A Sebastian Oliver, São Paulo, capital. Rosa Sobral, Porto Velho, Rondônia. Edmilson Souza, São Paulo, capital. Nair Pereira Vedovoto Pereira, de Suzano, Grande São Paulo. A Márcia Borges, de Curitiba, Paraná. A Rita de Cássia Torres, São Paulo, capital. A Ana Eustáquio, né, de Manaus, Amazonas. A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal. A Karen Pereira, de Ponta Grossa, Paraná. Jonas dos Santos Moura Cunha, da cidade de Jerônimo Monteiro, né, no Espírito Santo, né? A Donária Carmo, lá da cidade de Lisboa, Portugal, também mais uma conexão aí, né? E a nossa Ludmila, né? Cibele Ludmila, da cidade de Lisboa também, Portugal, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues de Marília, a nossa região aqui. O Luiz Ribeiro de Itaquera, Grande São Paulo. A Marli Stael, Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem, né? Estamos aí em A Tarde com a Torá. Vamos em frente, a nossa terceira leitura, né? Capítulo 7 de Levítico, do verso 11 ao verso 38. Então, o início da nossa aliá de hoje, nós temos aí do verso 11 e nós vamos até o verso 21, são as leis das oferendas de agradecimento. Então esta é a lei da oferenda de paz que é trazida a Deus. Se ela é oferecida como uma oferenda de graças, né, gratidão, então deve ser apresentada junto com 10 bolos não levedados misturados com óleo.
10 biscoitos de matzot saturados com óleo e 10 bolos assados não levedados feitos de farinha fina de trigo fervida, misturada com óleo, né? Temos aí a oferenda de paz por agradecimento. O sacrifício deve ser comido no dia em que foi oferecido. Ela não deve deixar nenhuma sobra até o amanhecer. Se a pessoa que traz a oferenda planeja igualmente comê-la no terceiro dia, o sacrifício não será aceito. Então, toda e qualquer oferenda no terceiro dia, ela já é completamente rejeitada. Então, ela deve ser completamente queimada. O que sobrou da oferenda no terceiro dia deve ser completamente queimado. Qualquer carne da oferenda de agradecimento que entra em contato com algo ritualmente impuro não pode ser comido. Ela deve ser queimada no fogo completamente. Então, toda e qualquer oferenda de agradecimento que tenha um contato com algo ritualmente impuro deve ser totalmente queimado também, se torna impuro e por isso deve ser completamente queimado, né? Daqui a pouco nós vamos ver o significado mais espiritual do sentido dessa questão aqui, ok? Nesse primeiro instantes aqui, nós temos vários comentários da sabedoria judaica, né? O ensinamento, né? A Hassidut, né? Rabad, o ensinamento Rabad, que traz para nós no pensamento racídico ainda uma outra sequência para os 4 casos que requerem uma oferenda de agradecimento, correspondendo ao processo pelo qual a alma desce a este mundo. Então, né, a nossa alma desce a este mundo e esse processo é um processo que precisa sempre ter agradecimento, gratidão para com Deus. Então, o pensamento racídico traz para nós 4 itens para que nós possamos estar refletindo sobre essa questão aí de oferenda de paz, oferenda de gratidão, oferenda de graças, oferenda de agradecimento. Primeiro, pessoa doente. Quando a alma deixa sua fonte e inicia sua jornada rumo a este mundo, ou seja, vem das alturas para este mundo, o intenso amor por Deus que ela experimentava anteriormente no paraíso das almas, junto de Deus, fica debilitada, ela sofre deficiências nessa transição do alto para baixo, da santidade para esse mundo profano. Assim a alma se torna doente, entre aspas, né, por causa do seu desejo de recuperar o amor perdido. Então a nossa alma divina, a essência da nossa alma, ela sempre procura essa questão de recuperar o amor perdido que tinha lá no princípio, no jardim das almas, ok? Junto a Deus, no paraíso. Então essa alma divina nossa, ela sempre está buscando para cima, sempre buscando para o alto, ou seja, essa comunhão com Deus, essa unidade com Deus. E a nossa alma animal faz o serviço contrário. Então, por isso que é importante sempre estarmos alimentando a nossa alma divina. A segunda questão, então, veja bem, né, os 4 itens que nós vamos falar aqui estão conectados exatamente à oferenda de agradecimento. Então, a pessoa doente, ela precisa fazer sempre essa oferenda de gratidão. A segunda questão, a prisão. À medida que a alma desce cada vez mais para baixo, ela vai sendo afetada pelo progressivo confinamento dos mundos espirituais e físico, até que finalmente ela é presa em um corpo. Então o nosso corpo, esse corpo físico, é chamado, né, dentro do ensinamento da Kabbalah, de Kelipá, casca. Então essa casca é a prisão da nossa alma divina. Então, por isso, à medida que realmente nós fazemos oferendas a Deus de agradecimento,
mesmo ainda a nossa alma divina estando confinada a essa kelipá, a esta casca, o corpo humano, ela se torna forte. Então ela domina realmente o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, e nos leva cada vez mais à elevação espiritual, para que nós possamos realmente não estarmos aí 100% confinados a essa kelipá. O terceiro, né, ou a terceira oferenda de agradecimento é a viagem por mar. Enquanto a alma estiver morando neste mundo, há o perigo de ela se afogar nas águas turbulentas da mundanalidade e do fisicalismo, né? Então aqui a viagem por mar, né, tem esse detalhe aí. O salmista ele fala sobre a questão daqueles que viajam pelo mar e realmente, né, as ondas, né, elas se elevam e quando elas descem, né, o salmista fala que os leva até os precipícios, abismos. A força e o ânimo do ser humano se esvai, se não for a ajuda divina. Então, na medida que uma realidade para aqueles que navegam pelas águas dos mares, mas ao mesmo tempo trazendo uma analogia dentro do nosso campo espiritual, o mundo e essas ondas sobe e desce. Então há momentos em que nossa vida, né, nós somos levados realmente para baixo, como se afogar, né? Então quando nós somos elevados, né, e quando o navegante ou os navegantes saem dos precipícios, dos abismos, e as ondas os trazem à superfície propriamente dita dos mares, há realmente um grande alívio. Ufa, né, escapei dessa. Então é nesse sentido também que nós precisamos ter uma oferta de agradecimento a Deus, que apesar das águas turbulentas da vida, nós temos sido preservados de nos afogarmos, ok? E o quarto item é o deserto. A alma pode retroceder mais ainda, Deus não o permita, a ponto da pessoa viver uma vida estéril e destituída de qualquer significado espiritual. É isso que representa o deserto. Uma pessoa que simplesmente diz assim, ó, não quero saber de nada. Nem de Deus, nem de nada, 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 nada. Então essa pessoa, ela entra realmente num procedimento de retroceder totalmente a sua vida. Então o que acontece com ele? Ele tem uma vida estéril e destituída de qualquer significado espiritual. Ele está no deserto. E o deserto significa também morte, né? Então a pessoa está desse jeito, né? Então, ao sentirmos realmente que Deus nos livra de todas essas coisas, né, entre aspas, doença, prisão, viagem por mar e deserto, e a destra do Todo-Poderoso nos sustenta, atende o nosso pedido de socorro, nosso pedido de ajuda, e Ele realmente nos eleva, então nós precisamos ser agradecidos sem sombra de dúvidas. Então, com esses desafios são grandes, a alma é forçada a fazer um juramento antes de deixar a sua fonte, antes de sair do jardim das almas, né? Seja íntegra e não seja perversa, que lhe dá a força necessária para superar os obstáculos, né? Então, nesse momento, quando Deus ele determina que a nossa alma venha para cá, né? Então, os nossos sábios falam que a nossa alma, né, ela é forçada a fazer um juramento, que é exatamente de ser íntegra e não perversa, né? Então, por isso, a nossa alma divina, ela sempre está lutando contra tudo aquilo que é contrário à vontade divina.
Então, por isso nós chamamos, né, os nossos sábios chamam, né, melhor dizendo, os grandes conflitos que há dentro de nós, os nossos conflitos interiores, né? Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue explicar o seu conflito interior. Ah, mas é o meu trabalho, é o meu chefe, é o meu marido, é minha esposa, meus filhos, meus pais, meu parente, meu não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem lá. E entra um monte de mimimi nessa história. Mas na realidade o seu conflito é interior. É você e você. Não adianta jogar a culpa em ninguém. É um conflito interior que nós enfrentamos, é uma realidade. Porque a nossa alma divina, ela quer se elevar. A nossa alma animal, não. A nossa alma divina quer luz. A nossa alma animal, não. A vontade da nossa alma divina é cada vez mais nos alimentarmos da Torá, das 7 leis universais, das preces diárias, a techuvá diária, a tzedakah. E a vontade do Yetzer Hará, a inclinação para o mal da nossa alma animal, é o contrário. Então, na realidade, nós estamos nesse conflito, por isso que a nossa luta é diária. E é por isso que nós precisamos constantemente alimentar realmente a nossa alma divina, para poder vencer essas adversidades que nós temos aí do nosso cotidiano, ok? Rashi. Rashi é fenômeno, né? Realmente os seus comentários são preciosos. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que nós precisamos realmente estudar a Torá com os comentários de Rashi, que é importantíssimo nessa realidade, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, né, sobre a oferenda de agradecimento, né, que é trazida ao Kohen Gadol. Então Rashi, ele comenta da seguinte forma: para agradecer a Deus por um milagre que tenha acontecido a uma pessoa. Então aqui nós vimos o pensamento racídico, a sabedoria, Hassidut, racídica, que nos fala de 4 itens: a pessoa doente, a prisão, a viagem por mar e o deserto. Né? Vimos essa parte aqui. Agora Rashi vai trazer para nós algo realmente espetacular também dentro desta realidade, e nós vamos ver o que o outro comentarista, né, Tosfot, traz para nós dentro desses aspectos sobre a oferenda de agradecimento e esses níveis que envolve todo o nosso ser. Pessoa doente, prisão, viagem por mar e deserto. Então aqui a princípio, Rashi diz, para agradecer a Deus por um milagre que tenha acontecido a uma pessoa, por exemplo, primeiro, aqueles que fizeram uma viagem por mar. Segundo, aqueles que atravessaram um deserto. Terceiro, aqueles que estiveram presos. E o quarto, uma pessoa doente que se recuperou. De todas estas pessoas é exigido o quê? Um agradecimento a Deus. Já que, com referência a elas, declara então realmente o Salmo 107, versos 21 e 22. Elas darão graças a Deus por sua bondade e por suas maravilhas para a humanidade, e elas abaterão sacrifícios de agradecimento. Então é isso que nos fala Salmo 107, verso 21 e 22, que está dentro desse escopo que Rashi acabou de comentar. Então, por isso, realmente, de todas as pessoas, diz Rashi, é exigido um agradecimento a Deus. Por isso que, trazendo já rapidamente, quando nós deixamos de fazer as nossas preces diárias, quando nós deixamos de fazer o nosso Shema de manhã e à noite, nós estaremos, entre aspas, né, em débitos para com Deus. É um vácuo que se abre aqui, né?
como que você pode comparar qual é a dimensão dessa realidade? Enquanto nós estamos diariamente fazendo a Hashem, as nossas preces, Teshuvá, o estudo da Torá, as 7 leis universais, a Tzedaká. Então o que acontece? Acontece que quando nós estamos fazendo isto, ou estas coisas, nós construímos em nossa volta, né, realmente escudos de proteção. Então aí você coloca muralhas, né, os malachim, os anjos, os mensageiros de Hashem, certo? A destra do Eterno que te cobre, te protege, os braços de Hashem que estão ali em tua volta, te sustentando, etc, e etc, etc. Então, nessa realidade aqui, quando nós estamos diariamente fazendo isto, nós precisamos estar realmente com essa visão. Enquanto eu estou junto de Deus, não tem quem possa me vencer. Enquanto estou junto de Deus, não tem quem possa se levantar como meu adversário e prevalecer. Enquanto estou junto de Deus, eu tenho a sua proteção. E todos os dardos inflamados contra mim não prosperarão. Por isso que está escrito, primeiramente, especificamente, ao povo judeu, ao povo israelita: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, diz o profeta. Nenhuma ferramenta, nenhuma arma, etc, 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 prosperará contra ti. Vejam bem, por exemplo, o que está acontecendo nesse conflito lá no leste europeu. O povo judeu dentro da Ucrânia, graças a Deus, estão salvos, são e salvos, e a sua boa parte está já em território israelense. Há vários, melhor dizendo, né, vários rabinos do Chabad que não abandonaram lá, vamos assim dizer, o país, né, lá da Ucrânia, onde eles e os seus familiares estão ali com o povo, né? Nós precisamos entender isso, ok? O presidente da Ucrânia, o presidente da Rússia, são coisas à partes, e cada um faz as suas análises, tirem as suas conclusões. A Hassidut Chabad, os nossos rabinos do Chabad, eles não estão aí, governo A ou B, eles estão com o povo, porque é o povo que precisa de assistência, é o povo que precisa de ajuda, não somente física e material, na questão de alimentação, proteção por causa do frio e coisas semelhantes a essa, mas essencialmente, nesses momentos de grandes conflitos, precisam de auxílio espiritual. Ok? E pelo lado lá da Rússia, os judeus estão lá. O Chabad está lá. E o Chabad, como sempre, está junto do povo. Tanto o povo judeu como o povo não judeu. Porque obedecem à orientação do nosso Rebbe, o líder da nossa geração. Os povos precisam conhecer a unidade e a unicidade de Hashem. E não restam dúvidas que, meio a conflitos, momentos tensos, muito fortes, as pessoas têm uma tendência de ter um coração mais quebrantado, um espírito mais contrito. E não restam dúvidas que a palavra da Torá, a palavra de Deus, da sua unidade, da sua unicidade, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, ela vai descer mais suave aos corações. E é isso que os nossos rabinos do Chabad estão fazendo, tanto na Ucrânia como na Rússia, com o povo. E Deus abençoa e faz com que realmente prospere essa jornada aí. Isso que é importante, ok? Presidentes é um outro assunto, uma outra história para outro momento e outro lugar, ok? É isso daí. Então, dessa forma,
o que nós precisamos ver diante desses conflitos todos que está trazendo para nós, ou seja, pessoa doente, prisão, viagem por mar ou deserto. Irache fala, agradecer, oferenda de agradecimento, aqueles que fizeram uma viagem por mar, aqueles que atravessaram o deserto, aqueles que estiveram presos, ou uma pessoa doente que se recuperou. De todas estas pessoas é exigido um agradecimento a Deus, né? E por isso que as nossas preces diárias são importantíssimas, né? Já que Salmo 107, verso 21 e 22 diz, elas darão graças a Deus por sua bondade e por suas maravilhas para a humanidade, e elas abaterão sacrifícios de agradecimento. Agora, Tosfot, outro grande comentarista da Torá, ele traz para nós da seguinte forma essas mesmas questões, dizendo, nos Salmos, esta é a sequência. Então agora Tosfot fala da sequência de Salmos, ok? Então, primeiramente, Salmos, ele fala sobre a viagem no deserto. Fala Salmo... Achei aqui. Viagem no deserto. Depois, na sequência, o segundo item fala sobre a prisão. Depois, o terceiro item fala sobre doença. E o quarto item fala viagem pelo mar, né? E a lista está em ordem de perigo, com o mais perigoso em primeiro lugar. Porém, no Talmud, então veja bem, Tosfot, ele traz a questão e coloca aqui a ordem de perigo, né? Como mais perigoso em primeiro lugar. A viagem no deserto, prisão, doença e viagem pelo mar. Mas aí também traz a posição do Talmud, que são onde os sábios, né, concentram ali os ensinamentos. Então, no Talmud, Berahot 54b, traz assim, primeiro, viagem pelo mar, segundo, viagem pelo deserto, terceiro, doença e quarto, prisão, né? Então, esse aspecto aqui que traz para nós sobre exatamente as questões sobre os perigos que o ser humano passa. E todos eles têm um significado, como já foi mencionado aqui, sobre as questões espirituais, para que nós possamos estar. Existe, propriamente dito, os perigos literalmente falando, dentro desse aspecto aqui, certo? E na sequência, dentro do mesmo campo, né? Como diz o Talmud, a viagem pelo mar, pelo deserto, doença, prisão, também dentro do campo espiritual tem os seus perigos. E à medida que nós vamos dia a dia fortalecendo a nossa alma divina, nós vamos aí exatamente vencendo todas essas batalhas que nós temos pela frente aí, ok? Quando a palavra aqui que nós lemos fala sobre a carne sacrificatória, que ela tem um contato com algo ritualmente impuro, e ela então seja queimada completamente, né? Para que outra pessoa não venha comer dela acidentalmente e cometa então um pecado, né? Então a lição preciosa que nós temos sobre isso, né? Vemos aqui no sentido físico, literalmente falando, certo? A carne que é ritualmente pura, ela tem um contato com uma carne que não é ritualmente pura, então ela é impura. Então ela contamina, e dentro desse aspecto o que acontece? Acontece que ela se torna impura. Então ela precisa ser completamente queimada para que alguém, de forma acidental, não venha se alimentar de uma carne não pura ritualmente falando. Então, o ensinamento que traz para nós nessa lição poderosa é: até mesmo se a pessoa está segura de que nenhum obstáculo fará com que ela mesma peque, então veja bem, então a carne pura é aquela posição em que a pessoa se encontra e ela acha que realmente ela está segura que nenhum obstáculo
fará com que ela mesma peque. Então ela está ritualmente pura. Ok? Mesmo assim, ela deve eliminá-lo para o bem de seu companheiro. Ou seja, ele precisa realmente estar sempre vigilante, e sempre vigilante para que realmente alguma coisa ritualmente impura, ou seja, uma ação, uma palavra, né, alguma coisa nesse sentido, que não esteja de acordo com a vontade divina, e você venha praticar, e as pessoas estão olhando para você como um bom exemplo. A carne pura, ritualmente pura. Então estão olhando para você como um bom exemplo. Por quê? Porque você tem demonstrado um bom exemplo dentro do campo espiritual e dentro da obediência à vontade divina. Então as pessoas olham para você como um exemplo. Mas aí de repente acontece alguma coisa e você já não dá um bom exemplo. Faz alguma coisa errada, fala alguma coisa que não devia, das palavras proibidas, etc. Lachon Hará e Companhia Limitada, né? E aí aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão olhando para você como um exemplo, de repente vê você fazendo alguma coisa nesse sentido. Então aquela pessoa diz, bom, se ele é um exemplo, pode, eu também posso. Ou seja, você está se tornando impuro com um contato de algo profano, e as pessoas, o teu companheiro, a pessoa, o próximo, ele está vendo que você fez. Então, se você pode, eu também posso. E então, diz aqui a sabedoria judaica que você deve eliminar, você deve queimar isto para o bem do seu companheiro, para o bem do seu próximo. Ou seja, isso está conectado diretamente ao nosso ego, o nosso egocentrismo. Então, o nosso ego, ele precisa ser constantemente queimado. Então, uma das formas de nós sermos vigilantes com isso é quando sempre nós expressamos eu sou, eu não sei o que lá. Então, quando a gente fica vigilante sobre isso e quando a gente começa aí você dá uma refreada, fala, peraí, eu não posso colocar o meu eu, o meu ego, o meu egocentrismo em evidência. Eu preciso queimá-lo. Então você vai na sabedoria divina que vai te dar, você pedindo, obviamente, Deus vai nos dar a sabedoria adequada para podermos eliminar esse eu e nós colocarmos algo mais adequado, né? Então, normalmente, um exemplo, né? Normalmente as pessoas, elas quando falam alguma coisa que está conectada com ela não usa a expressão eu, ela geralmente usa a expressão nós. Justamente para não dar o foco no eu, no ego, no egocentrismo, nós. Por quê? Porque nós precisamos ter uma visão, amados, que ninguém faz nada sozinho. Essa é uma realidade. Nós precisamos um do outro. Por isso que realmente, né, tem aquele famoso ditado entre os Benei Noach, né? Ou os Ben Noach, né, os filhos de Noach. Juntos somos mais fortes, separados nós somos fracos. Então é dentro desse escopo. Então uma forma de nós podermos realmente corrigirmos melhor o nosso ego é colocar ele no seu devido lugar, quietinho lá. Nós. Aí o ego fala, ei, caramba, esse cara tá me atrasando, ele tinha que falar eu, para que eu, ego, possa inflamar, né? Sentir-se privilegiado, em destaque. Agora ele vem com essa expressão nós, que nós o quê? É eu, rapaz, né? Então é esse conflito que você vai ter aqui, ó. Então, Baruch Hashem, boa briga para você. E é de fato uma boa briga, sem sombra de dúvida. Então por isso nós precisamos eliminar de fato o nosso eu aí, etc e tal, ok?
Do verso 22 do capítulo 7 até o verso 27, nós temos aí sobre as leis adicionais de gordura e sangue proibidos, né, que não se deve comer. Do verso 28 até o verso 38, nós temos aí a porção dos sacerdotes, né? Então nos fala ao povo de Israel, dizendo, né, quando alguém trouxer um sacrifício de paz a Deus, ele deve trazer pessoalmente de um animal dedicado como oferenda de paz a Deus. Suas próprias mãos trarão a oferenda de fogo para Deus. Ele trará a gordura de sobre o peito, assim ele pode agitar o peito, como uma oferenda agitada diante de Deus. O sacerdote deve queimar a gordura da oferenda sobre o altar. O peito pertencerá a Arão e os seus filhos. Uma parte da perna traseira direita de suas oferendas de paz será dada como dádiva e levada ao sacerdote. Qualquer descendente de Arão, apto a oferecer o sangue e a gordura das oferendas de paz, terá parte na perna direita como uma porção. Isso porque tomei o peito de uma oferenda agitada e a perna traseira de uma dádiva elevada dos filhos de Israel, né? Então, dentro desse aspecto aqui, os nossos comentaristas, principalmente Rashi, nos fala sobre essa questão da oferenda agitada, né? Que nos fala aí o verso 34, né? Uma oferenda agitada. Então Rashi ele comenta da seguinte forma: o sacerdote moveria-os para frente e para trás, para cima e para baixo. Para cima e para baixo representa as ascensões e descidas que uma pessoa experimenta em seu status espiritual pessoal. Então, quando os sacerdotes eles fazem essa oferta agitada, né? Para cima e para baixo, né? Então representa exatamente as ascensões e as descidas que uma pessoa experimenta que as pessoas experimentam exatamente no seu status espiritual. São as nossas subidas e descidas, né? É exatamente a nossa realidade da nossa vida no nosso dia a dia. Então representa isso daí. Para frente e para trás representa a qualidade de espalhar o judaísmo para fora e para as outras pessoas, né? Então, essa oferta agitada também traz esta mensagem. Por isso que o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é o que nós temos que espalhar, ok? Se nós não dermos um cunho judaico dentro do monoteísmo que nós vivemos, ao falarmos com as pessoas, nós não estaremos cumprindo a nossa tarefa adequadamente, ok? Então a lição aqui é que, a despeito de a pessoa estar para cima ou para baixo, é uma posição espiritual, alta ou baixa. Ela deve se esforçar para ir para frente e para trás, para influenciar os outros positivamente. Então, dentro desse aspecto aqui das ofertas agitadas, é exatamente o significado espiritual e prático para a nossa vida do nosso cotidiano. Por isso, vamos em frente e vamos aí fazer exatamente essa questão das ofertas agitadas e que nós sejamos essas ofertas agitadas em cumprir a nossa tarefa de levarmos cada vez mais, né, o autêntico monoteísmo com fundamento judaico aonde nós formos, ok? Baruch Hashem. Então, para finalizarmos aqui nessa aliá, vamos ver o que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre a oferenda de agradecimento. Então ele nos diz assim: se uma pessoa traz um sacrifício para agradecer, então
precisa estar sempre agradecido. Na era messiânica, vejam bem, prestem atenção nisso daí. É importante você estar conectado com essa questão, né? A era messiânica, os dias de Mashiach, né? Então, nos dias de Mashiach, os sacrifícios comunitários vão continuar a ocorrer, ou seja, as oferendas de agradecimento. Mas não haverá mais sacrifícios pessoais, que são as oferendas de pecados. A única exceção será a oferenda de agradecimento, que vai continuar. E de forma semelhante, os sábios ensinam que nos dias de Mashiach vão cessar todos os tipos de orações, também vão cessar. Olha, oferendas de pecado e também todos os tipos de orações vão cessar, exceto as preces de agradecimento. Só abrindo parênteses aqui, mas tem conexão com o que nós estamos falando. Gratidão e ingratidão. Gratidão, sempre elevação, sempre junto a Deus. Ingratidão é o contrário. Por isso a ingratidão, ela é algo terrível, é algo funesto, sombrio, ok? O propósito dos sacrifícios pessoais, executando a oferenda de agradecimento, é orientar nossa alma animal para a divindade. Então esse é o objetivo da oferenda de agradecimento. É fazer com que a nossa alma animal cada vez mais se aproxime da divindade, de Deus, se aproxime da alma divina, para ter elevação e conexão com Deus. Assim que o processo de expiação houver terminado e nós não tenhamos mais o desejo de pecar, que acontecerá nos dias de Mashiach, esses tipos de sacrifícios se tornarão obsoletos. Não tem necessidade, não tem valor. Então, para que fazer? Então, serão extintos. Apenas restarão as oferendas de agradecimento, porque sua função é expressar o reconhecimento de nossa dependência de Deus, pois essa dependência de Deus, ela sempre existirá. Nos dias de Mashiach e para o Olam Rabá, sempre existirá essa dependência de Deus, e por isso o espírito de gratidão não cessará jamais. Do mesmo modo, tampouco será preciso rezar para que nossas necessidades serem atendidas, pois nada mais nos faltará. Por exemplo, a doença e a pobreza serão coisas do passado, e as características da sociedade serão apenas do quê? A harmonia e a sensibilidade espiritual. As orações constituir-se-ão unicamente de agradecimento. E esta está conectado à harmonia e à sensibilidade nos dias de Mashiach e no Olam Rabá. Então, unicamente agradecimento, pois continuaremos a expressar o nosso reconhecimento pela benevolência e pelas maravilhas realizadas por Deus. Podemos acelerar os dias de Mashiach, se enfatizarmos em nossa vida atual o que será verdadeiro nos tempos messiânicos. Assim, ao intensificarmos as nossas preces de agradecimento pela bondade de Deus, estaremos aproximando o momento em que ele será o único objetivo das nossas orações, ou seja, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para entrarmos na redenção final, e então só gratidão.
Então, por isso, amados, qual é o patamar de gratidão e ingratidão? Gratidão é estar junto com Deus. Ingratidão é estar separado de Deus. Alguém pode dizer assim: jamais serei ingrato a Deus. Mas a partir do momento que você é ingrato com o seu próximo, você é ingrato com Deus. Então você se separa de Deus. Pensou nisso? Por isso, amados, realmente não é brincadeira. As coisas são muito sérias, ok? Baruch Hashem, né? Então, amados, nós aqui na Bnei Noach, Bauru e região, nós recebemos o guia segunda edição, que todo Bnei Noach precisa ter o Sidur e o guia Bnei Noach segunda edição. Mesmo quem tem a primeira edição, precisa da segunda edição. Tem coisas novas e excelentes para aplicarmos aí na nossa vida como Bnei Noach, ok? E também nós recebemos, né, 2 exemplares do livro de Salmos. Então nós só temos 2 exemplares para quem o desejar, façam as suas reservas rapidamente. E nós temos também, né, Kippá, recebemos novas Kippá, nas cores branca para festas, por exemplo, Purim, você pode usar uma kippá branca, né? Para fazer. E qualquer outra festividade você pode usar a kippá branca. Para casamentos, né? E etc e tal. As festividades a Hashem, você pode usar a kippá branca, né? E também a kippá nas cores preta e azul marinho, né? E temos aí vinhos e sucos kosher, também de pronta entrega. Aqueles que desejarem, estamos aí. É só entrar no particular e aí fazer as suas reservas, ok? Baruch Hashem. Falando de Purim, né? Nós vimos ontem aí o resumo dos 10 capítulos de Purim. Então, de acordo com as instruções de Mordecai, a Megilá, o livro de Esther, é lida 2 vezes em Purim. Uma vez na noite de Purim, portanto, na atualidade, amanhã à noite, né? Amanhã, quarta-feira, né? Amanhã, quarta-feira, dia 16 de março, ok? Então, amanhã, quarta-feira à noite, precisa-se realmente ler e ouvir, né? A primeira vez, o livro de Esther, a Megilá Esther. E na quinta-feira, dia 17, durante o dia, você precisa ler e ouvir pela segunda vez o livro de Esther. Então essa é uma mitzvah que os nossos rabinos, os nossos sábios, através aí desse tempo todo de Mordecai e Esther até aqui, se tornou uma mitzvah para assim o fazer, ok? Por isso, aqui o Bnei Noach, Bauru e região, né, nós estaremos amanhã à noite, quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui para fazermos a leitura do livro de Esther. Nós faremos apenas a leitura do livro de Esther, ok? Então, quem deseja participar conosco, né, na primeira leitura do livro de Esther, amanhã, quarta-feira, dia 16, às 20 horas, né, aqui por este canal, Facebook, nós estaremos fazendo a leitura do livro de Esther. E na quinta-feira, às 11 horas da manhã, portanto, né, nós estaremos fazendo a segunda leitura do livro de Esther. Então, quem quiser acompanhar conosco, graças a Deus, há várias oportunidades ou vários canais aí que estarão transmitindo. A Sinagoga Sede em São Paulo, né? A Sinagoga Rabá de Brooklyn, em São Paulo, estará transmitindo, né? As demais comunidades também, várias localidades estarão também compartilhando a live. Então, opções você tem de sobra, ok? Quem quiser estar conosco, amanhã, quarta-feira, às 20 horas, quinta-feira, às 11 horas, né? Estaremos aí fazendo as 2 leituras do livro de Esther, ok? Vamos ver daqui a pouco outras coisas que
são pertinentes a esse dia. Então, essa mitzvah de ouvir toda a leitura da Megillah, assim é muito importante as pessoas permanecerem, né, em absoluto silêncio durante a leitura, permitindo que todos ouçam cada palavra com clareza, né? Para aqueles que não conseguem chegar à sinagoga, a Megillah pode ser lida em casa, desde que seja lida a leitura completa do livro de Esther, ok? Então é dentro desse aspecto aí. Outra coisa também que nós temos aqui a observar é que, além de escutar a leitura do livro de Esther 2 vezes, há outros 3 preceitos que também devem cumprir em Purim. Então, o primeiro deles é o Mishloach Manot, que significa presentes de comida. Então, pelo menos 2 porções de comida para uma pessoa, ok? Aqui essa questão para uma pessoa, ela se refere a um amigo, a um irmão, né, na sua jornada monoteísta aí. Então, você fazer um presente de comida, né, para essas pessoas aí, ok? Então você escolhe, manda e beleza. Segundo, distribuir matanot laevionim, ou seja, presentes aos pobres. Pelo menos, né, 2 pessoas necessitadas, ok? Então, dentro desses preceitos aqui, primeiramente, né, uma coisa a ser observada, né? O judeu faz primeiramente para um judeu necessitado. Na sua sequência, faz para o vizinho ou para obras assistenciais, né? São as questões sociais que assim o fazem, né? Então, como isso acontece, graças a Deus, né, de uma boa proporção, né? Então, dentro do mundo judaico em si, né, raramente tem algum judeu necessitado, mas havendo, ele precisa ser socorrido aí, ou ser presenteado dessa forma. E normalmente, né, os nossos rabinos e as sinagogas pelo Brasil e mundo afora fazem realmente as suas obras assistenciais e sempre tem essa conexão em auxiliar aqueles que estão ligados com eles através das obras assistenciais. Graças a Deus, isso é feito há milênios. Baruch Hashem, ok? Isso é uma lição para nós também, Benei Noach, né? Primeiramente, ver um irmão, Benei Noach, que está necessitado, socorre ele, manda o presente para ele. O socorro tem que ser constante, ok? Né? E aquela questão objetiva é socorrer na sua necessidade, para que ele possa se recuperar devidamente e poder, entre aspas, andar com as suas próprias pernas, né? Não se pode usar isso como muleta para o resto da vida, né? Então isso daí não é bom para a pessoa que o faz, ok? Então, e também a mesma coisa, né? Fazer aí para os pobres, e as comunidades regionais, elas precisam ter as suas conexões sociais também, para poder cumprir tanto a questão do amor ao próximo, como também nas festividades, que sempre tem a oportunidade de compartilhar com as pessoas menos favorecidas, ok? E o terceiro item é participar de uma refeição festiva, né? Então você aí prepara uma refeição festiva para amanhã à noite, na sua casa, onde você estiver, com o grupo que você estiver, e depois que você ouvir, né, a leitura da Megillat Esther, do livro de Esther, aí nós estaremos fechando automaticamente a live. E aí você, junto com a sua família, junto com quem estiver contigo, ou mesmo sozinho, que às vezes você está numa localidade que está sozinho, faz alguma coisa aí, festiva exatamente em Purim, para Purim, né? Por mais simples que seja a sua refeição festiva, não esqueça que é um preceito. Você o fazendo, a bênção está exatamente na questão de o fazer, da obediência, ok? Então aí você vê aí de acordo com as suas possibilidades, você encomenda aí salgados, doces, etc e tal, e depois de ouvir a leitura, aí você faz a sua festa aí, ok? Baruch Hashem por isso.
Encerrando, pensamentos finais. A leitura, do livro de Esther, entre os únicos livros na Escritura, é de fato o único livro que não é mencionado o nome de Deus, deixando oculto. Você pode se perguntar a razão disso. Por que será que Deus permitiu isso? Em certo sentido, essa omissão em si é o que torna a história do livro de Esther única, porque é o único livro que não é mencionado o nome de Deus. Escondida sob o drama da intriga e da política do palácio, a mão divina, embora sem ser mencionada, a mão divina é evidente. Desde o início, Deus fez com que as circunstâncias levassem os judeus a se arrependerem e elevarem suas preces para que fossem salvos. Na nossa realidade pós-bíblica, muitas vezes estamos na situação dos judeus na época da história de Purim. Não vemos as águas do mar se partindo, nem ouvimos Deus falando no Ar Sinai, o Monte Sinai, mas ao olharmos apenas um pouco mais fundo, podemos vê-lo nos guiando e sustentando-nos. Esta é o grande pensamento final que traz para nós a mensagem Rabat. Então, o ensinamento de Esther, do livro de Esther, traz para nós esta realidade preciosa. Porque há momentos na nossa vida que nós nos sentimos sozinhos. Há momentos na nossa vida, parece que nós fomos abandonados pelo próprio Deus. Ele se ocultou, como no livro de Esther. Mas há algum lugar onde ele não está? Há algum pensamento que ele não saiba? Há alguma palavra que ele não ouve? Então, parecendo oculto, mas está presente. A mão divina guiando a história, as circunstâncias, para que o seu povo pudesse fazer primeiramente techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e sincero e genuíno arrependimento. Sequência, elevando as suas preces ao soberano. Esse é o princípio, porque ele se oculta, porque você se sente sozinho e abandonado, porque ele quer ver o que você vai decidir. Qual é realmente a decisão do seu consciente, do seu livre arbítrio? Você vai ouvir a sua voz da alma divina e vai fortalecer o seu livre arbítrio e vai dizer: não, rejeito Deus. Sim, eu quero me aproximar mais e mais de Deus, através do meu arrependimento e de elevar a Ele as minhas preces. Parecendo que você está sozinho, abandonado, a mão de Deus, a sua destra de misericórdia, de rece, de benevolência, ela continua sustentando você. Nunca esqueça isso. Ele jamais abandona o pecador. Imagine aqueles que confiam nele, o quanto que ele está ali muito próximo. Por isso, faça deste Purim a sua festa das sortes. E cada vez mais, a harmonia com Deus é o melhor remédio. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.